E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Flávio Henrique e esse é o meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Flávio Henrique e hoje eu estou com mais um vídeo para vocês. Eu vou começar, na verdade, uma série de vídeos falando sobre o lado oculto da Bíblia, né? O que seria o lado oculto? Vou citar alguns versículos, falar algumas coisas, né? Antes que apareça alguém para falar assim, nossa, vai falar sobre ocultismo, misticismo, meu Deus, bruxaria, não. Satanismo, não. O lado oculto. Por exemplo, tá vendo essa caneta? Essa caneta aqui tá aqui, você tá vendo ela. Agora, você não tá vendo mais a caneta. Então, ocultismo é algo que está oculto, em segredo, guardado, não revelado. É isso que é ocultismo. Existem pessoas também que estudam o ocultismo, ou seja, algo que está oculto. É um estudo fechado, digamos assim. Só que no caso da Bíblia, são o quê? São versículos. Então isso é o ocultismo. Revelei a caneta. Então são versículos, informações que estão contidas ali na Bíblia, que muitas vezes a pessoa lê, né, e não entende. Se você é novo no canal, já chega deixando o seu like ou o seu dislike, comenta, compartilha, etc. Eu vou colocar esse vídeo no TikTok, então a galera do TikTok está acostumada a me ver lá fazendo brincadeira, dueto, brincar, dublar e tal. Se você está no TikTok ou no Kawaii, quiser ver esses vídeos completos, vocês vão vir para o YouTube, procura aí no Google, eu sou o Flávio Henrique, e vocês vão me seguir aqui. E aqui no YouTube eu falo muito sobre a Bíblia, mas eu não falo da Bíblia no sentido de religiosidade, que eu não sou uma pessoa religiosa. Eu falo da Bíblia como eu posso amanhã falar sobre um livro de psicologia, de psicanálise, de neurociência, qualquer outro assunto, mas tá aqui também no YouTube, falo sobre esse assunto. Mas a Bíblia, eu tenho um olhar, eu tenho uma paixão pela Bíblia, mas não como um peso religioso, por assim dizer. É mais para extrair algo que está por trás das letras. E quando você abre a sua mente para poder entender, fica muito mais fácil. Então, se você está no TikTok, quer me seguir, procura aí. Eu sou o Flávio Henrique e vem para o YouTube. Se você está no Kawaii, vem também para o YouTube. Se você está no TikTok e não conhece lá no Kawaii, segue lá no Kawaii também. Procura lá. E vice-versa. Se você está no TikTok, vai para o Kawaii também. É uma confusão, né? Quem está no TikTok vai para o Kawaii. Quem está no Kawaii vem para o TikTok. Quem está no Kawaii ou no TikTok não está no YouTube, vem para o YouTube. Simplificou. Então é isso, gente. A Bíblia é um livro maravilhoso. Eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara de falar da Bíblia em qualquer lugar que eu tiver. Tanto online ou como offline. Sempre que eu tenho uma oportunidade, alguém me dá essa oportunidade, eu estou sempre falando da Bíblia. Por quê? Grandes psicólogos e psicanalistas, estudiosos, cientistas, que se basearam os seus estudos e tiveram artigos e livros sobre a mente humana, sobre muita coisa do comportamento humano, extraíram essas informações da onde? Da Bíblia. O próprio Napoleão Hill, ao escrever os livros deles, as grandes obras, Bíblia. Assim como outros, né, que eu não vou citar aqui, muitos outros, né? Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, então é citado muito a Bíblia. Tem um outro que agora não vou lembrar o nome dele, ele fala muito sobre a Bíblia também, eu esqueci agora, não vou lembrar aqui, eu falo o nome dele. Então, assim, tem muitas pessoas que estudam esse campo, né, do comportamento humano que falam sobre a Bíblia, mas não com um peso sobre religiosidade, aquela coisa que passada nas igrejas e que às vezes você já passou tanto no catolicismo como no protestantismo, como no espiritismo, por que não, né? Então muitas pessoas têm essa ideia da Bíblia. Quando fala da Bíblia, alguns arrepiam. Meu Deus, vem falar de Bíblia. Vai falar do dia, pediu dízimo, hein? Então, assim, por falta de quê? O que é a ignorância? A falta de conhecimento, a falta de informação. É isso, o preconceito, né? Eu não tenho um conceito sobre aquele assunto, não entendo, então crio um preconceito. Então, qual que é a minha proposta? Trazer para vocês nessa série de vídeos algumas informações que estão ocultas. Lembra do ocultismo? Estão ocultas ali. E são informações muito maravilhosas que você, quando você entende, quando você abre a sua mente para você receber e entender que o sobrenatural é a coisa, algo natural. Não tem, sabe, firulinhas. É natural. Quando você entende aquilo, você vai desmistificar muita coisa.
Eu não sei tudo, eu estou na caminhada e eu estou aqui nessa terra, nesse planeta para aprender. E eu tenho uma coisa, tudo que eu aprendo eu gosto de compartilhar. Então vamos lá. Seguinte, vou comentar hoje com vocês algo que está no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25. Jó foi um cara, se você ler a história de Jó, é uma história maravilhosa, é um livro fantástico. Eu costumo dizer que, para mim, né, tem dois livros que revelam algo assim, um pouco do caráter de Deus. Uma parte está no capítulo 38 de Jó, e a outra está em Isaías, no capítulo 40, verso 12 em diante, onde o profeta Isaías vai falando sobre Deus. E então, assim, falando um pouquinho, né, o que são os profetas. Os profetas são como se fosse sensores, vamos falar assim, que Deus, o próprio Deus, colocou na Terra, que são caras, homens e mulheres, que não escolhem ser profetas, mas o próprio Criador os faz assim, entendeu? Talvez você nunca não sabe disso, né? Mas tem pessoas que nascem, né, já profeta, porque o próprio Deus escolheu sim. Todo profeta ele tem uma missão na Terra, ou para mudar uma nação, um lugar, alguma coisa, ele tem uma noção. Profetas são pessoas que não escolhem ser profeta, mas o próprio Deus os capacita para aquilo, e o próprio Deus, como se desse um carimbo, sabe? Separa aquelas pessoas ali. Algumas pessoas são profetas ou são profetisas e nem sabe disso. Eles precisam passar por um processo, uma jornada de descobrimento, de entendimento, entender quem eles são, para poder trilhar o seu caminho, a sua jornada na Terra. Então, assim, no passado, muitos profetas eram usados por Deus para trazer informações para a Terra, informações incríveis. A Bíblia tem muitos profetas famosos, né? O profeta Elias era um, que o cara era tão fantástico, tão foda, que ele tem algumas passagens no livro de Reis que relata situações que aconteciam com ele, que era muito estranha, muito esquisita. Então, assim, profetas normalmente são pessoas que gostam de ficar sozinhos, ficam mais isolados, não têm aquela necessidade, não é que são antissociais, mas eles gostam de ficar muito tempo só, lendo, pesquisando, investigando, porque na verdade o profeta ele está sempre assim com aquela conexão, né, com, podemos dizer assim, com o mundo espiritual. Então são pessoas que o próprio Deus escolheu assim. E assim temos os profetas, temos os apóstolos, temos os evangelistas, temos também os pastores, e que mais? Os mestres. Então são 5 ministérios: pastores, evangelistas, mestres, profetas e vamos de novo, para pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas, né? Tá aqui, os 5. É isso. Se eu não estiver enganado aqui, é isso. 5 ministérios. Vamos de novo ver se eu errei. Pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. São 5 ministérios. Cada um tem um chamado específico, mas é isso esses que são o ministério que compõe a igreja de Cristo. Então, assim, a igreja não é uma igreja, não é, estou falando de instituição, mas de corpo, de pessoas. Então, assim, é um barato falar sobre isso, é algo muito fantástico, porque tem pessoas que não entendem isso. As pessoas não, tem pessoas que não entendem esse lado, né? Então, assim, eu estou colocando aqui a base, o fundamento, para as pessoas entrarem nesse assunto do lado da Bíblia. Por que tem pessoas que entendem e outras pessoas não têm um entendimento? Tem pessoas que eu sou uma pessoa que desde pequeno eu gosto muito de ler, de estudar, de pesquisar. Então, para mim, é até estranho isso, mas para mim, eu tenho uma grande facilidade de ler a Bíblia e mencionar, falar sobre versículo, onde que está as chaves. Para mim é algo como respirar, para mim. Como tem pessoas que estão dentro das igrejas, estão dentro de alguns ministérios, e as pessoas, você pergunta para eles certas coisas, não sabem. Uma vez eu estava numa igreja e, eu falei, se tem uma passagem de um livro, né, que é o Malaquias, e o pastor na época que estava lá, o pastor Tiago, um cara, gente boa demais, e ele era um cara muito, muito abençoado, ele e a esposa dele.
Só que aí ele fez uma pergunta para mim. Ele falou para mim, a igreja estava com umas 100 pessoas assim, aí ele lá na frente falou assim, Flávio, onde está escrita aquela passagem que você falou e tal, tal, tal. Aí eu falei, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, pois este não é o vosso lugar de descanso. Você pode procurar aí. Aí ele ficou assim, sabe? Mas para mim é algo normal. Então, se às vezes citou outra passagem, para mim é normal. Eu leio também, eu pesquiso e eu comento isso com as pessoas, então isso fica mais cimentado. Então, para mim é algo muito comum. E assim como tem outros dons, tem pessoas que têm facilidade com muitas outras coisas. No meu caso é isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um homem muito abençoado, um homem de Deus, um grande profeta de Deus, um empresário, um cara fantástico, cara de muito sucesso e um homem muito abençoado. E ele falou para mim assim, Flávio, você tem o dom do mestre, o dom do mestre. O que seria o mestre? O mestre é aquela pessoa que ensina, uma pessoa que tem uma facilidade de uma compreensão de algo que outras pessoas não têm e tem uma grande facilidade para falar sobre aquele assunto. Eu falei, uau, que interessante. E eu sempre ouvi isso, desde pequeno. Eu sempre ouvi isso, eu era criança, eu sempre ouvi isso. Mas sabe aquela coisa de aceitar, de você falar assim, você aceitar aquilo realmente? Eu não aceitava. Eu sempre procurando informação, orando, falando com Deus, ô Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? E eu cresci num lar, né, que minha mãe levou todos nós para a igreja, ensinava aquela coisa toda. Quando eu era criança tinha muito peso de religiosidade, né? Mas com o passar do tempo, cresci e fui envolvendo, estudando mais, eu fui desmistificando algumas coisas. Já li a Bíblia algumas vezes e tal, então eu tinha uma visão sobre a Bíblia e depois de um tempo eu comecei a ter uma percepção totalmente diferente da Bíblia. Eu entendi que a Bíblia não é sobre religiosidade. Eu estudando, eu fazendo perguntas, eu questionando algumas coisas, eu fui entendendo que a Bíblia não tem nada a ver com religiosidade. A Bíblia tem a ver com lifestyle, com estilo de vida. Então eu fui entendendo que tem muitas passagens da Bíblia que para você entender certas passagens, você tem que fazer um cruzamento. Você tem que pegar uma parte daqui com outra dali, juntar para você entender. E outra coisa, eu fui percebendo que por mais que tem pessoas que odeiam a Bíblia, odeiam ouvir falar disso, as pessoas ficam oriçadas, eu descobri também que tem pessoas que são apaixonadas por esse livro. Tem pessoas que são apaixonadas num sentido mais de estudar. Eu sou uma pessoa autodidata. Muita coisa que eu faço, eu pesquiso, eu gosto de ler, de pesquisar, mas como autodidata. E assim, eu aceito com muita facilidade sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu entendo isso. Para mim é natural entender. Falar sobre o Espírito Santo, falar sobre Jesus, falar sobre o Criador. Entender tudo isso, entender esse lado. Para mim é tranquilo. Então, assim, muitas das vezes eu passo o meu dia conversando com o Espírito Santo. Muitas vezes eu falo durante o dia com ele e falo para ele, eu não entendi tal coisa. Para mim é natural falar sobre isso. Tem pessoas que ficam assustadas, para mim é normal. Estou conversando, eu converso com o Espírito Santo o dia inteiro. Às vezes eu tenho uma dúvida sobre uma passagem e vem, né, a resposta. Às vezes teve um dia que foi muito legal. Eu estava trabalhando e eu perguntei para o Espírito Santo assim. Foi muito legal esse dia, cara. Foi muito top. Nossa, eu amo essas coisas. Eu perguntei para o Espírito Santo assim. Eu perguntei assim, engraçado. O ser humano tem 24 costelas. E eu perguntei, Deus tirou uma costela do homem, né, e fez a mulher. Deus podia fazer a mulher de qualquer, sabe, tem uma outra explicação por trás disso. Mas foi uma pergunta bem simples, bem simples. E aí veio assim, porque existe, e tudo tem uma informação. Tudo tem informação. Tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia, em outros livros, em tudo tem informação. Informação e energia, tudo. E aí Deus tira uma costela. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que uma costela? Por que não duas? E veio na minha mente assim, muito claro, veio assim, existe uma numerologia bíblica, existe um lado quântico por trás dos números e das letras.
e tudo tem uma energia. Então quando ele tira uma costela, cara, foi muito louco, eu estava no meio do mato e veio essa informação. Quando ele tira uma costela, ele está falando do número um. Então o número um é o primeiro. Só que no caso da mulher, ali para fazer a questão, a mulher e o homem, quando ele tira uma costela, o número um fala de unidade. Além da figura da mulher para estar lado a lado com o homem, não atrás, né, como uma frase, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não, é do lado, porque a costela está do lado, né? Então parece estar do lado. E o fato de ser o número um fala de unidade. E aí eu pensei, caramba, que doideira é isso? Aí eu entendi o que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, se eu não me engano, verso 6, quando Deus desce ali na Torre de Babel e confunde o idioma do ser humano e outras coisas que acontecem ali, e Deus fala sobre unidade e linguagem. As pessoas confundem muito a questão de o que é unidade e o que é união. Toda união, ela gera dispersão, e unidade não. Por exemplo, se você tem um saco de batatas, ou de laranja, ou de coco, e ali tá tudo juntinho, né? Vamos supor, um saco de laranja, as laranjas estão unidas. Aí se você corta o saco de laranja, as laranjas vão cair e vão se esparramar para o chão, para onde for. Então o que acontece? União. Quando as pessoas falam assim, tamo junto, tô com você porque Dave não sei o que, papapá, aquele negócio todo. O que é união? Quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, quando surge algo para ser resolvido, aquelas pessoas que falaram para você, tamo junto, são os primeiros a ir embora, são os primeiros a rachar fora, são os primeiros a deixar você na mão, largar você ali. Então isso é um exemplo para explicar a união. Quando a Bíblia fala sobre unidade, a unidade é diferente. Se você pega as laranjas e espreme e faz um suco de laranja, ou pega a batata e faz um purê, não tem como você separar mais as laranjas em iguais como elas eram antes no original, nem as batatas, porque virou purê ou virou suco. Então esse é um exemplo de unidade. Quando eu entendi que a costela foi tirada uma costela, o número um fala sobre unidade. A mulher e o homem, eles são, quando a Bíblia fala também que são uma só carne, é realmente uma só carne mesmo. Não é o homem falar, eu sou machão, eu sou bichão, eu faço acontecer. Não. É ele entender que ele tem uma parceira, que ela tem uma unidade com ele. Ela é uma com ele. Então eu entendi, quando eu perguntei para o Espírito Santo lá sobre isso. A mulher, ela tem a unidade com o homem. É como se fosse assim, um servindo o outro. Por isso que o homem, Deus fez o homem e tirou da parte dele a costela e fez a mulher. Ou seja, um para completar o outro, um complementar o outro. O que está acontecendo hoje com muitos casais que estão perdidos, tá uma loucura, né? Essa questão dos relacionamentos, tá uma loucura. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o real sentido do que é ter unidade, não união, ter unidade. Então toda a escritura, ela sempre puxa para isso, para explicar a questão de tudo, né, na verdade. Mas essa questão que eu estava no mato, eu perguntei para o Espírito Santo, por que uma costela? Olha que pergunta também que eu fiz. Por que uma costela? E ele foi me explicando isso, tudo isso veio. O número um, a unidade, a questão do homem e mulher, essa parceria, a coisa tal. Sabe, é um projeto, eu fui entendendo assim, caraca, é um projeto que Deus tem, o Criador tem para a humanidade, um projeto para o homem, um projeto para a mulher, um projeto para o casal. Então toda a escritura, toda a Bíblia, ela tem muita informação, ela tem muita informação. E desse dia para cá, eu vou ser sincero, confessando para vocês, eu conheço muitas pessoas, conheço muitos treinadores, conheço muitos mentores, conheço muita gente boa no mercado, muita gente bacana. Mas eu falei, Espírito Santo, seja meu mentor. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu fiquei assim, Espírito Santo, eu quero aprender. E eu fui buscando essas informações, eu fui buscar ler, entender certas coisas. Então sempre que eu deparo com uma pessoa que eu percebo, né? Uma coisa que eu percebi
eu percebi algo assim. Quando eu deparo com alguém, eu consigo... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu consigo detectar o coração da pessoa, se a pessoa está com um coração ensinável. Eu não sei te explicar para vocês como, tá? Mas eu vejo e eu sinto. É como se eu sentisse no meu espírito, conectasse com o espírito da pessoa, e dá para ver se o coração é um coração ensinável e se a pessoa está ali para aprender, se a pessoa realmente tem aquele desejo para aprender. Então não é qualquer pessoa que eu saio por aí falando sobre a Bíblia, não é assim. Eu percebo algo, a pessoa faz uma pergunta e é daquela pergunta dá para perceber, é como se fosse fazer, é como se fizesse uma leitura energética, é tipo isso. Dá para mapear, dá para perceber ali, sabe? Se a pessoa está com o coração. Aí eu entendi, quando eu tive essa percepção, isso que eu carrego, que eu tenho, eu percebi algo que está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 3:21, um negócio assim, ou 21:3, eu sempre confundo, né? Que fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu falei, caraca, é isso, mano. É isso. Então, assim, eu desde criança, desde de menininho, que eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha essa coisa, não tinha coisa que eu não entendia. Mas aí eu fui começando a ler, e quanto mais você vai... É interessante que a Bíblia é assim. Quanto mais você ler ela, você começa a tirar, vai limpando os seus olhos. É como tirar as cascas de cebola. Cada vez que você lê, vai tirando, vai limpando. E é algo que não tem fim. Você pode estar num nível, hoje, amanhã está num outro nível, e outro nível, e outro nível, e outro nível, e assim vai. Incrível. Porque a gente tem nosso cérebro, ele não entende nada do mundo espiritual. Porque nosso cérebro é carbono. É 1 quilo, quase 1,5 quilo de massa cinzenta, que não entende nada que é do espiritual, coisas do espírito. Nós somos tricótomo, tripartidos, corpo, alma e espírito. Então tem muita coisa que o carbono não, na verdade nada, né? O carbono não entende nada que é do mundo do espírito. Por isso tem coisa que às vezes você ouve, você vê, você sente e não é com esses sentidos aqui. Às vezes você ouve chamar o seu nome e você olha para trás e você não está vendo, não tem ninguém. Então, assim, não é com esses sentidos aqui. São sentidos do espírito, sentidos do seu corpo espiritual, né? Então, assim, a gente vai percebendo, vai entendendo, você lê, você presta atenção aqui, outra coisa ali, e você vai desmistificando muita coisa. Então, muita coisa que antes você tinha um olhar que era algo assim religioso, algo muito, sabe, assim, você começa a entender que é natural. Simplesmente você fala assim, não, é natural. Não é nada de misticismo, né? O livro de Jó, por exemplo, hoje, que eu vou ler para vocês, essa parte oculta, né, que está por trás ali das escrituras, da Bíblia, que é um livro para mim, que é um livro maravilhoso, é um livro fantástico. Algumas pessoas não entendem como que, falando rapidamente, como que um livro que 40 autores aproximadamente escreveram, e esses 40 autores não se conheceram, e eles estavam em pontos diferentes do planeta, lugares diferentes, e como que tudo encaixa perfeitamente. De novo, para mim é algo muito simples de entender. Porque esses homens, eles tiveram o auxílio, a inspiração do Espírito Santo. Olha que loucura! Eles receberam do Espírito Santo a informação para eles poderem escrever o livro, o Biblos, o conjunto de livros chamado Bíblia, né? Nós conhecemos como Bíblia. Então essa inspiração veio do próprio Deus e eles foram escrevendo. Não é o carbono, o 1,5 quilo de massa cinzenta de cérebro ou 86 bilhões de neurônios. É o Espírito Santo. Tem um versículo que eu amo esse versículo. Cara, eu sou apaixonado. E um dia eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me desvendar isso para mim. Eu quero entender mais sobre esse versículo. Olha só o que esse versículo fala. O Espírito revelará
todas as coisas, até as profundezas de Deus. Cara, diante de Deus, quando eu leio isso, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado. Eu vou confessar com vocês por quê. Eu falei aqui o versículo, citei o versículo, mas eu vou. Olha só. O que está escrito? O Espírito Santo, vos revelará todas as coisas. Até aqui eu fiquei assim. Caraca, o Espírito Santo vai revelar todas as coisas. Todas. Vos revelará todas as coisas. Aí eu penso, eu pensando com o meu cérebro de 1,5 kg de massa cinzenta. Todas as coisas. Todas as coisas. Então, ou seja, todas são todas, né? Quantas são todas? Todas são todas. Vou revelar todas as coisas. Aí nessas todas as coisas, eu já parei aqui e eu fico pensando, caramba, todas as coisas. E eu fico pensando, que todas as coisas são essas? Que isso? Como assim? Já fico ali, bugado. Só que aí não para nisso. O Espírito vos revelará todas as coisas. Aqui tá maravilhoso, né? Eu poderia ficar aqui por horas, dias, só pensando nisso. Todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Ficar aqui. Todas as coisas. O Espírito revelará todas as coisas. Bacana. Só que tem uma vírgula. E essa vírgula aqui é uma coisa louca, é o infinito. O Espírito vos revelará todas as coisas. Agora olha que doideira. No mesmo versículo. Até as profundezas. Profundezas está no plural, não é singular. Até as profundezas de Deus. Tenta, me ajuda. Pensa nisso. Tenta pensar nisso por um segundo. Não, sério. Se você não bugar, se você não ficar perplexo com isso, você não entendeu nada que eu estou falando até agora. Nem conexão nós temos aqui. Se você não tiver assim, esbabacado, assim, bobado, sabe? Como diz aqui em Minas, com cara de bocó, sabe? Marmota, você não entendeu nada. Olha só, de novo. O Espírito vos revelará todas as coisas. Só no todas as coisas eu poderia ficar aqui 50 anos. Ou 100. Todas as coisas. O que é isso? Hackeando. O que é isso? O que são todas as coisas? Só que aí, continua. Até as profundezas. Está no plural. Profundezas de Deus. Beleza. Então, essa é a maravilha das Escrituras. Essas são as maravilhas, algo que eu fico apaixonado. Tem alguns treinadores que falam sobre propósito, sobre propósito de vida e tal. Eles falam o seguinte: quando você está vivendo o seu propósito, ou quando você está alinhado com aquilo que você foi chamado para fazer na Terra, você não sente cansaço e você faz aquilo com a coisa, uma maestria, com um pé nas costas. E eu, sinceramente, falando para vocês aqui, eu fico tão feliz, me dá uma alegria tão grande no meu coração por falar das Escrituras nesse nível, dessa forma, sem religiosidade, de uma forma que tem pessoas que me ouvem não conseguem entender. E eu entendo por que a pessoa não entende. Ai, que doideira! Eu entendo, porque temos um conceito, uma palavra chamada libertação. Às vezes você foi na igreja, campanha de libertação, 7 sábados, 7 quinta-feiras, esquece isso. Deixa eu te contar uma coisa. O que é libertação? Libertação é o seguinte, é quando você ouve algo que eu falei, ou você ouve uma pessoa falar, aí você fala, caraca, eureka, putz, isso é libertação. Você entendeu. Foi falado algo, pegou, você fala, nó, aqui em Minas, o mineiro fala assim, nu,
Tipo assim, né? Nu! Entendeu? Fala, caramba! Caraca, agora eu entendi. Então, assim, libertação é isso. Luz, trazer luz para as trevas. A pessoa está em trevas. Trevas é a ausência de conhecimento. Não vê um palmo na frente do nariz. Então, quando chega luz, a informação entra, a pessoa fala, uau, caramba! Tipo isso. Então, as escrituras, quanto mais você lê, quanto mais você se apaixona, e eu não estou falando de você ficar ali, sabe, uma pessoa meio bestalhado, não. Não precisa ficar querendo comer esse livro igual um doido, assim, não precisa. Vai devagar, pega um versículozinho e fica ali, mastigando aquele versículo ali, mastigando, mastigando. Não pega a Bíblia, abre na sua casa, deixa ela cheia de terra, cheia de poeira aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Não para com isso. É mais fácil você pegar um versículo e ficar ali assim, pensando naquele versículo e pedindo ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que quer dizer esse versículo? Você não sabe como que o Espírito Santo tem um prazer de te explicar. O Espírito Santo tem um prazer de trazer luz para você. Aí você pergunta, por exemplo, você pega o Salmo 23. Aí você pega o Salmo 23 e está lá assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para aí, só nisso. Aí você fica, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você fala, o Senhor é um pastor e nada me faltará. Segunda-feira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Terça-feira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, blá, blá, blá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí uma hora você vai pensar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, o que é? Aí você começa, o que é o Senhor? Senhor é aquele que prover, é o meu provedor. Então, se eu tenho o Senhor como meu provedor, que é o Criador do universo, não vai me faltar nada. Nada, nada. Eu tenho tudo. Tudo que eu precisar, o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. E aí você começa a questionar essas coisas, você vai começar a entrar num outro campo, que é você entender que muitas das coisas que você faz, que você realiza, você não vai fazer na força do seu braço. Você vai começar a entender o que é o favor de Deus. Você vai começar a entender o que é estar debaixo da cobertura de Deus. Você vai começar a entender o que está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você começa a entender, você começa a cruzar as informações, as energias, as letras quânticas, você começa a falar, caramba, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A ficha cai. Mano do céu, o Senhor é o meu pastor. A ficha começa a cair. Caraca! O Senhor é meu pastor. E nada, nada, absolutamente nada me faltará. Não vai me faltar recurso, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar oportunidade, não vai me faltar conhecimento, não vai me faltar nada. Olha como é que eu fico arrepiado. Olha isso. Caraca! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não vai me faltar
Nada. E você começa a recitar as passagens, você começa a se emocionar e falar: caraca, o Senhor é meu pastor. E você começa a receber aquilo para você, para sua vida. E aquilo começa a ser igual água, Fabiano. Começa a ser igual ar. Você começa a entender. Você começa a andar, você começa a viver, começa a respirar e andar pelas ruas. O Senhor é meu pastor, cara. O Senhor é meu pastor, mano. O Senhor é o meu pastor. Ó, você vai entendendo dentro de um versículo. O Senhor, o que é o Senhor? O Senhor é aquele que provê. O provedor, que provê tudo para você. Só que além dele ser o provedor, ele é o pastor. Presta atenção no pastor. Eu falei no início do vídeo sobre os 5 ministérios da igreja. 5. Vamos lá? Não vou falar em ordem não, tá? Fora de ordem. Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. 5. O pastor é aquele que ele cuida. Por que a Bíblia chama de ovelhas? Porque tem essa linguagem agrícola. Agricultura. Vem da terra, solo. Presta atenção. Se você entender aí, para dar um putz aí. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor provedor, pastor aquele que cuida, que entrega a sua vida. O que é vida? É o tempo. Que dedica o seu tempo o melhor para cuidar. Quando você entende que aí você está debaixo de uma cobertura. E entenda a cobertura como tudo, tá? Cobertura espiritual, cobertura energética, cobertura. Tudo. O Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. E aí você entende, que você vai começar a entender que podem colocar fogo, atirar fogo em todos os bíblios do planeta, do mundo. Se você guardar esse versículo, você já se tornou a Bíblia. Você se tornou a Bíblia. Olha isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Não vai me faltar conhecimento, não vai me faltar sabedoria, não vai me faltar network, não vai me faltar nada. Olha aqui, nada. Nada. Nem saúde, não vai me faltar nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Estou debaixo de uma cobertura energética que eu não consigo nem entender. Só que eu aceito, eu recebo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele, só 91 agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Onipotente, a sombra, a sombra. A sombra do Onipotente. O que é onipotente? Aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Você percebe que a Bíblia não é sobre religião, é lifestyle. Deus não quer que você faça nada obrigado, nada chateado, nada. Não. É um relacionamento onde você deseja relacionar. Você deseja acessar. Você deseja conhecer. Você deseja nadar, fluir nesse rio. Você quer fluir no rio. Você quer fluir, você quer dar abraçada, você quer mergulhar. Você quer dançar com o Espírito Santo. Você quer, sabe? Ser acordado por ele 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Acordar, sentir ele. Você quer interagir com esse mundo. Esse mundo quântico, esse mundo metafísico, esse mundo espiritual. Você quer interagir com isso, você quer entender melhor as coisas. E são infinitas possibilidades. No livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó falou assim:
Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Olha só, se isso não tem uma ligação com a lei da atração ou a lei da vibração. Algo que na nossa era foi estudado por psicólogos, por grandes neurocientistas e falaram, olha só, tem um negócio aqui. Mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio, me aconteceu. Eu vou ler direitinho o versículo para você. Jó 3, 25. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio a me assombrar. Preste atenção. Preste atenção. O medo é o que te paralisa. O medo é o que não deixa você sair do lugar. O medo é algo que não é de Deus. Você fala, mas como assim? Não é de Deus. Ah, não, Flávio. Pelo amor de Deus. Como assim não é de Deus? Vamos ver. Vamos ver se está certo. Lucas. Lucas. Lembra que os versículos tem que cruzar? Lucas. Olha esse aqui. Estou pulando de Jó para Lucas, para você ver o X. Você precisa cruzar as informações. Lucas 10, deixa eu ver aqui. Eu tenho que encontrar onde está esse versículo. Tem um versículo, se eu não encontrar aqui para ler, eu posso falar para vocês aqui, que talvez eu não encontre aqui exatamente. Bom, deixa ele, não precisa. O versículo fala assim, ó. O versículo fala assim, ó. Eu não vos tenho dado espírito de medo, mas de poder e de moderação. Vou repetir. O próprio Deus falando, eu não vos tenho dado espírito de medo. Jó falou, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Presta atenção. O medo, pra você entender a lei da atração, lei da vibração. O medo, ele é um espírito. O medo é uma energia. Quando você sente, manifesta, vibra nessa frequência, nessa linha, você se conecta com a frequência do medo. Olha o que Deus falou. Eu não vos tenho dado espírito. Pega a palavra espírito, transforma ela de teológica para metafísica, energia. Eu não vos tenho dado espírito de medo. Eu não vos tenho dado. Só que ele fala mais de poder e de moderação. Ou seja, o poder é um espírito, ou é uma energia, uma frequência energética, e a moderação também. E aí você começa a entender que você é uma energia, que você é um campo de energia, que você flui, só que você não cai a ficha para entender. Entender ou então aceitar que estamos todos conectados. Aí para você evoluir, para você expandir, para você iluminar, você tem que deixar os preconceitos de lado. Você tem que entender que você não é carbono, você está no carbono, você não é carbono.
Eu, Deus falando, eu não vos tenho dado espírito de medo. Vamos voltar lá para Jó 3:25. Deus falando, eu não estou te dando espírito de medo. É você que está conectando a sua frequência lá e atraindo essa energia. Eu não vos tenho dado espírito de medo. Jó 3:25, de novo. 3:25. Olha o que Jó falou. 3:25. Jó. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo. O que mais me dava medo veio a me assombrar. Você talvez deve conhecer a história de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo. Ficou doente, ficou leproso. Até a mulher de Jó, que dormia do lado dele, falou, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? A mulher dele. A mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre? Palhaçada! Tá todo doido aí, ó. Perdeu tudo, os meninos morreu nossos filhos, morreu nossos animais, perdemos negócio, perdemos fazenda, está todo doente, é leproso, abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó. Só que se você ler a história, continuar na história fabulosa, fantástica história de Jó, lá no final, Deus dá a ele tudo em dobro. Cara, o livro de Jó, do capítulo 1 até o último, que eu acho que é 40 ou 42, é fascinante, é lindo, é maravilhoso. Mas tem uma passagem no capítulo 38, onde Deus troca uma ideia com Jó. Eu acho lindo! Eu fico emocionado. Porque ali no capítulo 38 você começa a ver o caráter de Deus. E é lindo, cara. Jó lamentando, falando aquelas coisas que aconteceu com ele. E Deus chama Jó e fala assim, se posiciona como homem que você é. Que eu vou te colocar, vou começar a perguntar. Deus começa a fazer pergunta para ele, cara. Começa a perguntar para ele, um monte de coisa. Várias perguntas. Jó, isso e aquilo, começa a falar. É lindo. Lê o capítulo 38 depois. Mas tem uma hora que Deus pergunta para Jó assim. É lindo, é lindo. Deus pergunta para Jó assim, Jó, onde que você estava quando eu estava fazendo as fontes de águas e os abismos no fundo do mar, fazendo os animais marinhos, monstros? Onde que você estava, Jó? Quando eu fazia isso e tal, Deus começa a falar. Onde que você estava? Deus pergunta para Jó. E Jó não soube responder. Jó não teve resposta. O que me fascina na escritura, nesse livro? Não sei quantos anos depois, não sei, se foi 500, 700, 800, 1000, não sei, lá na frente. Muitos anos depois, um homem, cara, eu fico arrepiado, um homem teve a resposta que Jó não teve. Quem foi esse homem? Quem? O apóstolo Paulo. Jó não teve a resposta que o apóstolo Paulo teve quando ele escreve a carta para os Efésios. No capítulo 1, versículo 4, tem algo lindo. Lindo! Como que Paulo, um ex-assassino, um cara que perseguia os cristãos, um cara que matava, mandava cortar a cabeça, esgoelar, arrancar por fogo, um dia esse cara deixa de matar
e se torna o maior anunciador do Evangelho no mundo, escrevendo as cartas. Esse Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, como você vai ter um dia, você vai entender o que eu estou falando aqui. Vai deixar de ser bobo e vai entender o que eu estou falando aqui. Um dia, Paulo tem um encontro com Deus. E nesse encontro, o Espírito Santo começa a interagir com ele e começa a revelar para Paulo coisas ocultas, ocultismo, segredos. E Paulo escreve assim aos Efésios, presta atenção, capítulo 1, verso 4. Eu amo o livro de Efésios, amo esse livro, é muita informação ali dentro. Paulo escreve assim, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Calma, isso me emociona. Aqui, nesse versículo, Paulo tem essa revelação do Espírito Santo. É muita informação em um versículo. Esse versículo mostra que quem que escolheu não foi nós. Quem que escolheu foi Deus. Para começar. Não, eu vou aceitar Jesus, sabe? Porque eu vou aceitar. Usa esse termo, né? Aceitar Jesus. Na verdade não é aceitar, é confessar. É diferente de aceitar e confessar. Olha o versículo. Efésios, capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu. Quem escolheu? Deus. Nos escolheu. Onde? Nele. Nos escolheu nele. Continuando. Antes da fundação do mundo. Ou seja, esse versículo mostra que antes de existir o planeta Terra, eu e você já existíamos em Deus. Em forma espiritual. Não em carbono. No mundo quântico, no mundo espiritual, no Kairos, no mundo da eternidade. Dentro de Deus. Presta atenção. Dentro de Deus. Como é que Paulo ia ter isso, tirar isso da onde? O Espírito Santo vos revelará todas as coisas, até as profundezas de Deus. Quem revela é o Espírito Santo. Aí Paulo escreve aos Efésios, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem escolheu foi ele. Antes. Por que a mulher? Por que a mulher é uma tipologia de Deus? Porque a mulher é a única que tem a capacidade de gerar vida dentro dela. Assim como Deus gera espíritos dentro dele. Deus gera espíritos como a mulher gera um filho. Deus gera espírito e cria matéria. Gera espírito e cria matéria. Aí minha pergunta para você. Quem é você? Você me fala, não, eu sou Maria, sou João, sou Joaquim, sou Manel, sou Chico. Quem é você? O seu nome não te define. O seu nome é o nome que seu pai e sua mãe deram para você. Isso não quer dizer que é você. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Todo mundo. Todo mundo. É genérico. Eu sou um ser em evolução e... Vai parar de bobeira. Vai direto ao ponto. Pare de palhaçada. Quem é você?
Você não sabe. A Bíblia fala quem é você. João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Profeta Zacarias capítulo 12, verso 1. Deus gera o espírito do ser humano dentro dele. Vou ler para você. Você não vai nem achar isso. Eu amo isso aqui. Zacarias. Vem, Zacarias. Cadê você, Zacarias? Jeremias. Profetas. Que são os profetas? Ezequiel. Daniel. Nossa, Daniel é um livro. Agora eu vou falar sobre Daniel aqui. Show. Jonas, Miqueias. Não, cadê você, meu filho? Abacuque. Zacarias. Zacarias 12, 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, olha que lindo, estende os céus, estabelece o alicerce da terra. A terra, o planetinha tem alicerce, tá? Isso é outra treta. Uma hora o Espírito Santo vai nos dar esse prazer de nós mergulhar nessas ondas aqui. Estabelece o alicerce da terra. Olha que lindo isso aqui. E forma o espírito do ser humano dentro dele. Gerador de espíritos. Deus gera espíritos como a mulher gera filhos. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Dá até um trava-língua. É lindo. Um dia, eu tenho a certeza, não sei quando será esse dia, mas um dia você vai entender todo o processo. Você vai entender. Você vai deixar de ser infantil. Você vai deixar de ser bobinho. Você vai abrir a sua cabeça. Você vai expandir. Você vai deixar a sua infantilidade de lado. Você vai entender. Você vai saber que eu não estou aqui procurando nada mais do que conectar a minha alma com a sua alma, porque as nossas almas, por mais que você não entenda, por mais que você não aceite, mas as nossas almas já se conhecem há muito tempo. E você vai entender um dia que eu carrego algo para entregar para você. Mesmo que nós nunca encostamos um dedinho assim no outro. Nós nunca tocamos nossas mãozinhas, nunca damos um abraço. Mas a minha alma conhece a sua alma. Você só está aqui com essa cara de tacho, olhando para mim todo dia que eu gravo o vídeo, porque você não sabe. Mas nós temos algo em comum. Tem algo que eu preciso passar para você. Eu preciso retornar vazio. Tudo que está aqui dentro eu preciso entregar. Então, hoje, eu entendo, quando o meu trajeto, até o dia de hoje, algumas coisas ainda estão sendo esclarecidas, por assim dizer. Mas um dia, você vai entender que esse livrinho aqui nunca foi sobre religião, é lifestyle. E para você entender e se apaixonar por esse livro, você precisa cruzar as informações. Uma informação está num ponto, outra está no outro, você junta, causa uma explosão. Tudo que você imaginar está nesse livro. Todos os campos, todas as informações estão ali. Todas. Você já se perguntou quantas vezes as pessoas já tentaram destruir esse livro? Você já se perguntou por que tanto ódio por esse livro?
Já se perguntou por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Se liga. Existem muitas pessoas de má fé, que usam esse livro para enganar, para mentir, para usurpar, para fazer um monte de coisas erradas, canalice com as pessoas. Muitas pessoas. Talvez você foi uma pessoa que foi bloqueada emocionalmente por um dessas pessoas que um dia enganou você, fez você ficar bloqueado com relação a essas coisas. Mas eu estou aqui hoje com o meu coração aberto, sendo bem sincero, para trazer luz para você, luz para sua vida, luz para sua casa, trazer clareza com algo que ele me deu, que eu carrego para trazer para você. De uma forma simples assim, trocando ideia aqui assim de boa. Poderia ficar aqui por horas falando para você sobre isso. Várias passagens, várias coisas incríveis que tem nesse livro. Nada mais interessante, nada mais legal, nada mais fascinante que você vivenciar, ter a sua experiência. Do fundo do meu coração, eu espero que eu tenha sido luz e trago algum benefício para sua vida e tenha trazido clareza de alguma forma para você. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seus negócios. Sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão. E eu fui. Até mais.